Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que é totalmente dedicado a você, meu amigo, minha amiga, para nós falarmos de consciência, dessa capacidade maior, dessa capacidade de um entendimento amplo e restrito sobre qualquer coisa que seja e que poucas vezes acontece no dia a dia, no nosso dia a dia, acontece nos desígnios humanos, acontece nos fatos e também nas percepções da entidade humana e do ser humano como um todo. Raramente a gente tem a consciência manifestada no nosso ser. A gente vive mais no estado de inconsciência espiritual e de uma consciência através dos sentidos físicos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, que nós chamamos de uma consciência sensória. Ou seja, a nossa consciência não é uma essência de conhecimento, uma essência de verdade, mas é uma percepção dos fatos através dos 5 sentidos, e os nossos 5 sentidos são enganosos e muitas vezes mostram coisas que achamos que são daquela maneira, porém a essência, a realidade intrinsecamente não é. Não é deste fato que a coisa deve acontecer. Os nossos sentidos são enganosos e trazem informações incorretas para o nosso processamento interior através de nossas capacidades mentais e intelectuais. Mas à medida que a gente vai despertando consciência, esta consciência vai sendo como uma espécie de um filtro onde tudo aquilo que adentra através da capacidade sensória dos 5 sentidos é como que filtrado, é como que analisado criticamente para adentrar dentro de nós, e aí então o que acontece? Aí a gente já tem um posicionamento consciencial associado com toda a percepção sensória da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Então o grande segredo para entendermos a vida e expandirmos a nossa entidade humana, porque o limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos, é exatamente despertar a consciência. E esse programa Consciência e Revelações visa exatamente isso. O grande objetivo é despertar a consciência e fazer com que esta consciência, para e passo, pouco a pouco, ela possa se encorpar até agir como filtro importantíssimo para que você possa separar o joio do trigo do conhecimento humano e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida com muito amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade e entusiasmo, uma vida agregada de valores e uma vida que realmente vale a pena ser vivida, gratificante, não é? Então, este é o objetivo desse programa Consciência e Revelações. E as revelações são conhecimentos que são pertinentes às escolas de iniciação e que são permitidos a acessos àqueles que entram nesse processo de iniciação, que é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura, envolvidos com a obra que a tudo e a todos rege, que é a obra da transformação mundial, a transformação do ser humano, que é o edificar o ser humano dentro de valores cada vez mais perfeitos e dentro de valores cada vez mais encorpados com ética, justiça e moral, e dentro desse processo de iniciação, que é autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura, com esta metodologia para fazer um mundo melhor, a sociedade humana melhor também, aí vem então o nosso encorpamento pessoal e o acordar de dons, faculdades e potencialidades. Porque os dons, faculdades e potencialidades do futuro, que podemos fazer um saque para o momento atual, nós podemos usar sim, mas devemos ter capacitação para tal. E esta capacitação, ela é adquirida como uma espécie de treinamento, como uma espécie de certificação através dos processos de iniciação. E as regras devem ser seguidas, ou seja, usar a própria mente, usar o livre-arbítrio, não é? E
ser um livre pensador. Este é o grande objetivo de uma escola de iniciação. E este programa Consciência e Revelações visa trazer esse mesmo mecanismo dentro deste processo de iniciação pela rádio, onde eu aqui estou falando, você aí na outra extremidade está me ouvindo, e aqui então existem as regras da iniciação que eu queria explicitar para você. Primeiro, você não deve acreditar nada, absolutamente nada, daquilo que você ouvir, ou da minha boca, ou da boca de quem quer que seja. Então a postura de quem está na iniciação é não aceitar nada do que ele ouve, seja de que boca for emitida a palavra, o som ou o conhecimento. Então não se aceita nada, porque se você aceitar alguma coisa, você poderá estar aceitando um erro, poderá estar aceitando uma inverdade, uma ilusão. Por quê? Não porque a pessoa que está dizendo é mentirosa, a pessoa que está dizendo é falsa, não. Porque os nossos dogmas, os nossos preconceitos, os nossos erros, o nosso entendimento é limitado, é confuso, e isso pode distorcer a verdade. Embora a gente receba a maneira que foi falada, nem sempre é a mesma que a gente recebe. Então a gente não deve aceitar nada, absolutamente nada, do que ouvimos e do que recebemos do mundo exterior. Muito menos daquilo que está escrito em livros, em jornais, em revistas, de tudo aquilo que é falado nos periódicos, pouco importa quem esteja falando, a postura de quem está na iniciação, de quem busca a verdade, é não aceitar nada disso. Mas, por outro lado, também existe uma postura paralela a essa, que é em conjunto com ela tem que funcionar em conjunto com ela, em dualidade com ela, que é não duvidar de nada. Primeiro, você não aceita nada, e segundo, você não duvida de nada, porque se você duvidar, você poderá fechar as portas a um grande conhecimento e não poder entender algo que poderia ser de altíssima significância para a sua vida, para a sua consciência. Então a postura é não aceitar nada, e a postura também simultânea é não duvidar de nada. Então, como é que fica? Se eu não aceito nada, e se eu não duvido nada, eu tenho que ter alguma coisa, que é a terceira coisa. E essa terceira coisa, então, é pensar. Em tudo aquilo que entra, eu não aceito nada, e tudo aquilo que entra, eu não duvido de nada. Mas eu pego aquilo que entrou, sem aceitar, sem duvidar, e vou fazer uma análise crítica. Vou pensar, vou refletir, vou raciocinar, vou pesquisar, vou avaliar, vou comparar, vou conferir, vou fazer de tudo. E somente quando aquilo que eu fizer bater dentro de mim como verdade, aí sim eu vou aceitar aquilo que eu recebi. Então a postura é essa, não aceitar nada do que eu falo aqui, mas ao mesmo tempo não duvide de nada do que eu falar aqui, por mais absurdo, por mais fantástico, por mais irreal que se apresente ao primeiro instante a sua consciência, não tome essa postura. Ou seja, não aceite nada e não duvide de nada, mas pense, reflite, avalie, em busca da verdade. E sabe o que vai acontecer? Quando você buscar a verdade, você vai encontrá-la, porque Deus escondeu a verdade onde ninguém vai buscá-la, ou seja, dentro de cada um de nós, no âmago do nosso ser. E é no recôndito de nossa alma, é no recôndito de nosso ser, nas nossas entranhas, dentro do templo que é o nosso corpo, que nós vamos fazer a verdadeira Eucaristia com esta verdade. E a verdade, então, quando se manifesta, ela é automática, ela elimina dúvida, ela elimina incerteza, porque é uma verdade absoluta. Quando existe verdade, não existe mentira. Quando existe verdade, não existe realidade. Quando existe verdade, não existe fantasia. Ela é explícita. Então, quando a verdade bate dentro de nós, ela é inquestionável. É uma sensação assim, de uma certeza absoluta, é uma sensação de encorpamento consciencial tão característica que poucas vezes a gente sente. Mas quando a gente começa a buscar a verdade e começa a fazer essa verdade brotar dentro de nós, essa sensação cada vez mais vai ficar clara, nítida, exuberante, perceptível, e a gente vai ter então a certeza absoluta de que a verdade está ali. Aconteceu. Ela aquela é a verdade. Então essa é a postura dentro de uma escola de iniciação. É a primeira que a gente diz. E existem vários tipos de pessoas que buscam esse conhecimento, e vale a pena você saber que tipo de pessoa que é, ou seja, se autoavaliar.
Então eu pergunto para você, você é do tipo curioso, do tipo curiosa, que simplesmente tem esse impulso interno da curiosidade, que é muito importante, porque a curiosidade, ela faz a gente, cutuca a gente para ir atrás de uma resposta, ir atrás de uma busca, ir atrás de uma solução, ir atrás de um conhecimento, né? Então ela é importante, mas só a curiosidade não resolve, porque na hora que ela é satisfeita, aí acaba tudo e volta-se a escala zero. Então nós temos que ter uma curiosidade pura, é uma curiosidade em busca do conhecimento, em busca da sabedoria, em busca da consciência, de uma forma contínua, onde ela nunca vai ficar saciada, ela nunca vai ficar estagnada ao encontrar com a solução daquela curiosidade. Então é uma curiosidade inata, é uma curiosidade eterna, é uma curiosidade que impulsiona 100% diuturnamente, de dia e de noite, todo o contexto evolutivo. Então veja, o curioso, ele entra numa escola de iniciação, busca esse conhecimento, aí ele procura aqui, vai naquela sala, procura lá, abre o armário, vê aqui, vê lá, livro proibido, ele vai ver, e o que acontece, né? Aí a curiosidade, ela fica enfraquecida, não chega a conclusão nenhuma, e o curioso então larga o processo da iniciação, porque não é aquela curiosidade viva, aquela curiosidade eterna, em busca de um aprendizado sem fim, em busca de um conhecimento sem fim, ou seja, uma curiosidade eterna, mas é uma curiosidade efêmera, passageira, é uma curiosidade egoística, uma curiosidade assim fraca, uma curiosidade assim que é essa que a gente vê no dia a dia. Então o curioso não chega a lugar nenhum. O único curioso que chega é esse que tem essa curiosidade das coisas do divino, permanente, que nunca é saciada. Aí vem o outro, não é? Que é o indiferente. Tanto fez como tanto faz, ou seja, ele é indiferente. Então, se ele é indiferente, a própria indiferença dele vai torná-lo indiferente na sua busca. Então, ele nunca se determina numa busca, ele nunca vai em cima de uma meta maior, ele não joga tudo em cima de uma resposta, em cima de uma solução, porque a sua indiferença vai fazer com que ele tenha indiferença nas próprias metas, na própria busca, então ele não chega a lugar nenhum. Então, o indiferente também, tanto fez como tanto faz, mas também não leva a lugar nenhum. Mas existe o outro tipo, né? Que é aquele que é o Maria vai com as outras, a Maria, ou Mário que vai com os outros, a Maria que vai com as outras. O que acontece, né? É aquele que tanto fez como tanto faz, mas ele não é só indiferente, né? Mas é aquele que, bom, se alguém vai, eu vou, se alguém deixa de ir, eu deixo de ir também. Então essa postura também não leva a lugar nenhum também, não é? Então é aquela postura do cômodo, aquela postura do conforto, aquela postura que também não tem uma base consolidada, né? Então o indiferente não chega a lugar nenhum, né? O curioso não chega a lugar nenhum, e tem o cético, não é isso? Porque tanto o curioso como o indiferente, né, eles têm praticamente a mesma essência. Agora tem o cético é aquele que duvida de tudo, né? Qualquer coisa que você fala, ele duvida. Ele duvida de tudo, não aceita nada. O princípio do cético é não aceitar nada. E se ele não aceita nada, esse já está mais perdido do que cachorro em dia de mudança, porque ele não pode nem se titular cético, porque se ele duvida de tudo, ele não pode ter certeza de nada, nem a mesma de ser cético. Então ele está perdido em tudo, porque nós não podemos duvidar de tudo, porque a postura que eu falei no início, o que é? Não aceitar nada, né? Não aceitar nada do que é falado, primeiro, né? E não aceitar nada do que é falado, e por outro, não duvidar de nada do que é falado. Mas é uma postura diferente, porque o cético, ele duvida, não é simplesmente sem base, ele duvida por duvidar, ele duvida porque ele não aceita, simplesmente por isso, né? Então, não é ser cético. Não aceitar é você não receber a coisa pronta. E não duvidar é você abrir a porta para não fechar barreiras ao conhecimento. Esse é o princípio
princípio, né? Então nós não temos que aceitar nada do que ouvimos e não temos que duvidar nada do que ouvimos também. Mas temos que pensar, avaliar até que esse pensar, esta avaliação bata como verdade dentro de nós e essa verdade vai ser indiscutível. Pouco a pouco você vai perceber isso, né? Agora o cético ele duvida de tudo, simplesmente por duvidar. Ele não tem um questionamento, ele não é uma postura para pensar, não é para fechar uma porta para não duvidar, não é isso? É o contrário, ele duvida de tudo, é exatamente o oposto. Então nós não podemos ter uma postura de cético, porque o cético que duvida de tudo não chega a lugar nenhum, está mais perdido do que todo mundo, esse realmente não chega a nada. Existe o quarto tipo, né? Então a gente tem o curioso, a gente tem o indiferente, a gente tem o cético, e nós temos agora o fanático. O fanático, ele faz do conhecimento sagrado o fanatismo. Então ele joga tudo que ele tem em cima daquilo, então ele só fala daquilo, ele explica aquilo, ele fala daquilo. É o que acontece normalmente com as religiões modernas que por aí estão. Tornam a pessoa, primeiro eles criam uma necessidade na pessoa, que é a necessidade de Jesus, depois faz um implante de Jesus naquela pessoa, e aí então esse Jesus vai dar a solução, vai dar a felicidade, vai dar a alegria. Isso mexe nos seus processos de endorfinas, nos seus processos hormonais, nos seus processos cerebrais. Ele fica então viciado em Jesus, viciado naquele culto, viciado naquela prática, e aí então ele passa a frequentar esse processo, né? Então este é um tipo de fanático. Então o fanático, quando ele busca um conhecimento maior, ele fanatiza mais do que os outros. E então ele fica fiel, ele vai em cima, ele frequenta, ele luta, ele batalha. E o fanatismo então faz com que ele cresça violentamente de um patamar zero de ignorância até atingir um patamar de conhecimento. Mas só que ele fica nesse patamar, como uma espécie de um acostamento, né, na escalada da vida, na escalada da consciência. E ele fica nesse patamar. Então ele também cresce muito, vai ter um ponto, mas desse ponto não passa porque o fanatismo o deixa cego, ele não consegue ver outros horizontes, ver outras aplicações, ver outros fatos e assim vai, não é? Mas existe um quinto tipo, que é aquele que realmente busca a verdade, que eu espero que seja você que está me ouvindo, né? Ou seja, ele tem um impulso de curiosidade, ele não aceita nada do que é falado, não duvida também de nada do que é falado, ou seja, ele não é indiferente, ele não é cético, não é fanático, mas ele quer simplesmente achar a verdade. Então é aquele que quer buscar a verdade. Eu quero saber a verdade, quero saber de onde vim, o que é que faço, para onde eu vou, o que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que daquilo. Então esse realmente é aquela que sobe e nunca mais desce. Realmente é aquele que vai em busca do conhecimento, em busca da verdade, e quanto mais ele adquire, mais ele quer, quanto mais ele busca, mais ele vai buscar. Então é um eterno insaciável, é aquele que realmente vai rumo ao infinito em busca das respostas, em busca do conhecimento. Esse é o perfil de um verdadeiro livre pensador, de uma verdadeira livre pensadora. Então essas posturas dentro do conhecimento são fundamentais para que você possa evoluir da melhor maneira possível. No nosso programa nós já estamos falando da ética, não é? Falamos do problema de ética. Ética são as bases de Deus, são as bases da ética, da justiça, da moral, que delineam todo o processo, que determinam todo o processo da evolução humana e da sociedade como um todo, né? Como agregado de seres humanos, como uma unidade. Humanidade é uma unidade, como o nome deixa entender, não é? Então, nós já falamos da ética e, infelizmente, não temos filósofos brasileiros para trazer esta ética para os fatores pessoais e sociais. Eu falo da ética pessoal, da ética humana. Depois nós já falamos das religiões, essa degradação. As religiões têm um ponto em comum, mas esse ponto comum não encaixa entre as religiões. E as religiões, então, elas estão adquirindo outras missões, outros fatos e todo esse cerceamento que a religião deveria ter para que a sociedade mantivesse-se dentro de padrões e regras de ética, justiça e moral, ela está perdendo força, as barreiras estão quebrando e ela está perdendo o controle disso tudo, né? Então as religiões estão sendo enfraquecidas e poucas estão estruturadas dentro desse princípio que eu falo, que é conduzir uma sociedade
de uma forma assim controlável, né? Então as religiões estão sendo enfraquecidas, a sociedade está sendo deturpada e o jovem está cada dia mais afastado das religiões. Esta é a figura. E o terceiro aspecto, a gente falou da educação. Então a educação também ela está degenerando, é só a gente ver o padrão educacional de hoje e o padrão educacional no passado, e a gente vê que a educação está deixando muito a desejar. Realmente nós temos que mudar o processo educativo. E o processo educativo começa com a mulher, começa com a mãe, através da criança, porque ela que ensina a criança a comer direito, a não sujar nas calças, a tomar banho, a ter as regras básicas de vida, ela que ensina a falar, ela que ensina a rezar, ela que ensina a mexer com as coisas, ela que ensina os fatores básicos da própria existência, as bases que vão constituir a entidade humana, ela dá os alicerces de um ser humano, e aí vem a importância da mãe como educadora, e toda mãe é uma professora. Só que a necessidade da vida moderna, do modernismo, a necessidade da mulher trabalhar, ela está afastando-se pouco a pouco da parte educacional. Ela está terceirizando. Aí a criança fica em creches, a criança vai ficando em escolinha, a criança vai ficando em casas de conhecidos e vai ficando assim dispersa. E aí o que acontece, não é? As pessoas que recebem essas crianças simplesmente cuidam no aspecto usual. Trocam fralda, trocam roupa, dão comida, dão brincadeiras, dão conhecimentos básicos, entretenimentos, e aí vai tocando. Mas a formação mesmo não dão. E a mãe também não dá. Então as crianças nascem acéfalas, elas começam a crescer de uma maneira totalmente sem um apoio, sem uma base de uma educação direta. Elas recebem uma educação indireta. E aí vem todos os problemas das diferenças, falta de padrão e do empobrecimento, né, desse tipo de educação, principalmente quando nós somos crianças. E a criança tem uma capacidade muito grande. Duas capacidades caracterizam a criança. A primeira capacidade é observar. Então a criança observa muito mais do que você pensa, ela enxerga muito mais do que você pensa, ela ouve muito mais do que você pensa, ela sente mais olfato, mais paladar, ela mexe muito mais com o tato do que qualquer adulto. Então a criança toca tudo, mexe em tudo, ela já nasce com o princípio do tato ativo. Por isso que a criança, você vê uma criança, ela mexe em tudo, enfia o dedo em tudo, põe a mão em tudo, ela tem que primeiro pôr a mão para depois ver. E ela vê tudo, ela olha tudo, põe tudo na boca, ela sente, ela quer sentir as coisas. Então, essa capacidade da criança que tem, da capacidade sensória, ela vai se amortecendo, ela vai se neutralizando, ela vai se enfraquecendo ao longo do tempo, né? E a criança, então, ela vai perdendo os seus valores, esses potenciais que ela já tem de próprio nascimento, né? Então, veja que a mãe não está dando mais aquela educação para as crianças, devido à sua vida, devido às suas necessidades. Aqueles que assumem essa postura também não estão dando, né? E as crianças estão tendo uma vida assim, um pouco separada de um conforto materno, né? Ou de uma orientação materna. E aí vem todo o processo posterior. Aí vem na pré-escola, depois entra na escola média, escola graduada, nas faculdades, né? E todo esse processo educacional, o que fazem, né? Enfiam goela abaixo história, geografia, matemática, aritmética, ciência, não é? E vão jogando conhecimentos lá para dentro, né? Agora, o valor essencial do ser humano, ninguém educa. Então nós não temos a verdadeira educação, porque educar vem de dentro para fora. O que é educar? O que faz um educador? O que faz um pedagogo? Ele tira de dentro da pessoa o que ela tem lá no seu interior para fora. Ou seja, o que uma pessoa tem de dentro que o educador, que o professor tem que tirar e puxar para fora, como se fosse vomitar algo dessa pessoa, não é? Fazer sair dessa pessoa algo que ela tem dentro de si mesma. São os seus dons, são as suas faculdades, são os seus vícios, são as suas qualidades, é tudo aquilo que a pessoa tem em valores evolutivos, a alegria, a felicidade, o amor, o entusiasmo, a preguiça,
cobiça, a gula, os pecados capitais, as virtudes capitais, tudo isso está represado dentro de cada um, e o processo educacional visa trazer isso para fora, né? Então, o educador, educar é tirar isso de dentro para fora. O pedagogo é tirar isso de dentro para fora. E como é que a gente faz? Através da educação. Mas a educação não faz isso, a educação faz o oposto, ela enfia a goela abaixo, o quê? É o contrário, ela enfia para dentro o quê? É história, geografia, matemática, ciência, português, inglês, e vai jogando lá, é música, é canto, é dança, o que você quiser, vai jogando lá. Mas tirar de dentro para fora não tira nada. E tudo isso fica represado, tudo isso fica inconsciente, tudo isso não se manifesta. Ou seja, toda a vida que nós somos educados, nós não somos educados para amar, nós não somos educados para sermos vencedores, nós não somos educados para aflorarmos os nossos dons, faculdades e potencialidades, nós não somos educados para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, cheia de amor, de alegria, de saúde, de felicidade, de prosperidade, de entusiasmo, mas pelo contrário, são empurrados para dentro apenas conhecimentos profanos, conhecimentos das matérias nos cursos que aí estão. Nós vamos continuar a falar isso no segundo bloco, né? E nós vamos fazer um intervalo agora para os nossos avisos. Você está ouvindo pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Mundial. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Consciência e Revelações. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então, vamos aos avisos de hoje, né? Nós estamos ainda na época de viagem, não é? Aquele programa, aquele pacotão que eu falei, que nós, esse grupo muito interessante, viajando para a Grécia, para o Egito e para o Oriente Médio também, não é, para a Palestina, fazendo vivências, com muitas palestras e tudo mais, mas estamos aqui com você também, respeitando a nossa programação, os nossos horários e as atividades que a gente tem na Consciência Cósmica e outras atividades mais, elas vão acontecer a partir do dia 27 de setembro, que é sábado. Então, você pode entrar na internet e ver toda essa programação que teremos a partir do dia 27 de setembro. Então nós teremos palestras sempre aos sábados às 20 horas, das 20 até as 21h30, a meditação consciencial imperdível, fantástico, para despertar dons, faculdades e potencialidades. É a prática mais forte, mais abrangente, mais totalizada, que permite abrir duas clareaudiências, duas clarividências, duas percepções olfativas e o poder da boca, da palavra, que é Júpiter, os 7 orifícios da cabeça, despertar a pineal, cujo hormônio melatonina, e a pituitária, cujo hormônio essencial tireotrofina, e também o timo no coração, cujo hormônio anandona, ou timocricina, vão dar faculdades, potencialidades incríveis que somente vão existir no futuro. Mas nós vamos fazer um saque contra o futuro e trazer ao momento presente através da meditação. Então a meditação abre os 7 orifícios da cabeça, desperta esses hormônios do futuro, a gente começa a ter dons, faculdades e potencialidades, abre o chakra da garganta, que é a intersecção do espiritual para o material, da consciência para a emoção, da mente para a emoção, e através do Vishuddha, do chakra da garganta, que nós temos todo o potencial angélico, dons, faculdades e potencialidades. Todos esses dons, todas essas faculdades estão dormitando em latência na coluna vertebral, que é a sede dos nossos instintos. Então ali a gente tem todo o nosso registro de dons, faculdades e potencialidades. Tudo isso tem que sair da coluna vertebral, da medula espinhal e migrar para o cérebro. E lá no cérebro ser processado e temos esses dons aflorados através dos 5 sentidos físicos aperfeiçoados, visão, audição, olfato, paladar e tato, e através dos 5 sentidos paranormais equivalentes a esse, ou seja, visão paranormal, audição paranormal, olfato paranormal, paladar paranormal e tato paranormal. Tudo isso, então, através da meditação. A meditação é uma prática milenar, foi criada por Patanjali e que visa despertar esses dons que temos dentro de nós. Sempre das 18h30 às 19h30, a prática da meditação concessional, retorno então a partir do dia 27, sábado, né? Então entre na internet www.conscienciacosmica.com.br www.conscienciacosmica.com.br e veja a programação que lá tem,
a partir do dia 27, quando retornaremos, 27 e 28, e aí vai até o final do ano, né? Então esses são os avisos que eu queria dar. Mas se você quiser receber CDs meus editados especialmente para vocês, eles são copiados de cursos e palestras que eu dei, e depois mantiver contato para esclarecimentos de dúvidas, então você mande um e-mail para mim. É cd@mistérios-revelados.com. Então mande esse e-mail solicitando informações, solicitando os CDs. Não é isso? Então a gente manda uma listagem com todas as informações para você ver qual é o tema que mais é importante para você. Então mande o e-mail para cd@mistérios-revelados.com. Né? Só isso. O tracinho é o hífen normal. cd@mistérios-revelados.com. E se você não tem e-mail, se você tem simplesmente correio, de onde tiver, da cidade que for de São Paulo ou de outros estados, mande uma carta para Caixa Postal 26001, Caixa Postal 26001, 26001, CEP 05513-970, CEP 05513-970, 0553970, São Paulo, SP. A gente remete a relação e em cima da relação, então, você tem tudo disponibilizado para você. Aguardo essas informações, né? E assim que voltarmos, teremos todas as atividades, cursos, palestras, workshops normais. Sempre aos sábados à noite, às 20 horas, teremos palestras, e no dia 27 já retornaremos com o ciclo de palestras das 20 às 21h30 e meditação das 18h30 às 19h30. Tá? E as demais programações, entre no site www.conscienciacosmica.com.br. A Consciência Cósmica fica na rua Alberto de Oliveira 70, é muito fácil chegar lá, é metrô Brigadeiro, né, que vem de metrô. Então você está na Paulista, desce a Brigadeiro, descendo a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, é segunda rua, à direita, a primeira esquerda. Então a primeira esquina é Imaculada Conceição, a segunda é o Extra, né? Então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro em direção ao Centro Velho, segunda rua à direita, contorna o Extra, né? Entra à direita e entra a primeira esquerda. É uma rua sem saída, achou, né? Lá tem a Consciência Cósmica. www.conscienciacosmica.com.br, telefone 3287-7022. 3287-7022. Esses são os avisos que eu queria dar e vamos continuar com o nosso programa falando exatamente sobre todo esse processo da educação que é importante. Então nós temos que sair da nossa realidade e ver o processo da educação que nós recebemos e da educação como um todo, para podermos avaliar as irrealidades, as fantasias, as ilusões que a educação tem. Então a primeira é que nós não somos educados para sermos vencedores. Nós não somos educados para despertar dons, faculdades e potencialidades. Mas nós somos educados simplesmente com matérias profanas que são enfiadas goelas abaixo e que na vida profissional a coisa não é bem assim. Quanta coisa eu estudei engenharia que foi bom, porque desenvolveu a minha mente, meu raciocínio, minha lógica, minha dedução, minha indução, mas pouca coisa eu usei na parte profissional. Na parte profissional, na minha vida de engenharia, o que valeu mais? Bom senso, a inteligência, a criatividade e os valores meus pessoais, que permitiram fazer com que eu subisse, né, a escalada de supervisão, de gerência, de diretoria e de presidência. Então, realmente, é uma escalada profissional onde nós crescemos em cima da capacitação mental. Mas o que me ensinaram? O que as minhas professoras eram freiras, as minhas professoras foram freiras, depois estudei no Colégio Arquidiocesano, Colégio do Carmo, eram irmãos maristas, né, ligados ao processo educacional. Então o que eles me ensinaram, né, em termos de amor, de alegria? O que eles me ensinaram em termos de dons, faculdades e potencialidades? Nada, absolutamente nada. E todos os outros professores que eu tive, não é, na escola secundária, todos os professores que eu tive nas universidades que eu frequentei, o que eles me ensinaram, né? Conhecimentos profanos. Então, não existe uma educação aos dons, faculdades e potencialidades. Uma educação
que mostre como viver bem, viver com amor, com alegria, com saúde, com prosperidade, com otimismo, né? Nós não recebemos essa educação. Existe o processo educacional que ensina, que é o sistema antroposófico, que foi desenvolvido por Rudolf Steiner. Já é um sistema que ainda não é o perfeito, mas ele está muito próximo, né, de entrar no campo da perfeição. Então ele ensina dons, faculdades, potencialidades, faz com que toda criança desenvolva, por exemplo, as suas tendências artísticas, a capacidade para pintar, desenhar, a capacidade para teatralizar, não é? Para imitar personagens, a capacidade para mexer com habilidades manuais, mas tricô, joias, mexer com joias, mexer com artesanato, levar a inteligência na ponta dos dedos, mas, a capacidade para os esportes, a capacidade para a dança, para falar, mas, então todas essas capacidades ocultas que nós temos, elas são desenvolvidas através dessa pedagogia, que a gente chama de pedagogia Waldorf, que é passada através de algumas escolas. Infelizmente elas são caras, infelizmente nem todos os que estão nesse processo seguem mesmo a filosofia antroposófica, porque acharam o professor da filosofia de Rudolf Steiner, que foi o criador da antroposofia e da pedagogia Waldorf, porque ela foi dada primeiro para crianças, filhos de operários de uma fábrica de cigarro, que era o Waldorf Asturias, cigarro preferido de Hitler, porque quem era hitleriano e quem queria uma Alemanha forte fumava o Waldorf Asturias, mas essa era a grande propaganda, né, de Hitler. Então nessa escola então foi ensinada uma educação especial e aí nasceu a pedagogia Waldorf, totalmente perseguida através do Instituto Goetheano e através dos outros institutos de Rudolf Steiner. Mas existem processos educacionais melhores, sim. Existe aí o processo Piaget, existe Montessori, existe aí tantos outros sistemas, né? Mas ainda estão longe de uma pedagogia Waldorf, e a pedagogia Waldorf ainda está a passos, né, atrás ainda de uma pedagogia ideal, né? Mas é o que tem de melhor, podemos dizer assim. Então veja que nós não somos educados para o amor, nós não somos educados para dons, faculdades e potencialidades, para vivermos uma vida que realmente deve ser vivida. Nós somos educados em cima de valores humanos, em cima de rigidez, em cima de comportamentos, e aí quando a gente cai na vida, o que acontece? É uma vida sem graça, é uma vida frustrada, onde as pessoas não se realizam profissionalmente porque não fazem aquilo que deveriam fazer, onde os seus dons não são exacerbados, onde os seus dons ficam amortecidos, não são acordados. Nem sempre a profissão que a gente segue é aquela que deveríamos seguir, porque a gente segue o mercado, as tendências, as oportunidades, aquilo que é negócio, aquilo que está dando valor. É assim tudo na vida. Aí começou boliche, todo mundo abre boliche e perde o valor, fecha boliche. Aí abre aí fast food, todo mundo vai atrás daquele fast food, aí depois acaba. Aí vem comida aquilo, em cada biboca, em cada esquina tem comida aquilo, e a essência de quem criou também perde. E assim vai. Onde começa a ter algo que dá sucesso, todo mundo vai e a coisa se enfraquece, não é? Mas nós não somos educados para o amor. Então veja que o grande sofrimento do ser humano, o grande sofrimento da sociedade é exatamente este, né? Nós não fomos educados para o amor. Nós não temos o amor como meta de vida. Então, o que acontece? Aí ficamos adolescentes, aí começa a vir os influxos do amor provocado pelos hormônios, a gente não foi educado para isso, não sabe o que é isso, e passa a ser uma vítima desse amor, das frustrações, dos sofrimentos, e entra na apatia sentimental. Aí depois casa, sem a devida base, aí vem os descasamentos, aí vem os desquites, os sofrimentos, porque nós não temos amor. Então veja que os conceitos são trocados. Ao invés de educar a criança com amor, eu só vi isso numa escola até hoje, foi no Nepal que eu vi essa escola, uma escola de Dalai Lama, onde ele educa aqueles nepaleses realmente para o amor, que são aqueles que restaram do antigo Tibete.
Então ele ensina que o amor é o caminho para eles poderem viver junto com o Império Chinês, junto com as forças da China. Então eles não ensinam ódio, eles ensinam o amor. Então o amor é a grande ética. Então o tibetano, quando ele cumprimenta uma outra pessoa, ele põe a mão direita no coração e ele fala Jolie. Jolie quer dizer amor, né? Então eu amo você. Então veja que coisa linda. Se a educação do ser humano fosse focada no amor, o mundo seria outro. Se todos esses que estão na cadeia, enchendo as cadeias que estão por aí, todos os corruptos, todos os desgraçados, todos os conspurcados, todos os violentos, todos os criminosos, tudo que tem por aí, se eles tivessem tido uma educação focada no amor, eu te garanto que o mundo não seria ideal, mas seria muito menos agressivo do que ele é hoje. Então as religiões têm que ensinar amor, as filosofias têm que ensinar amor, os professores têm que ensinar o amor. Então Deus só tem duas linguagens para falar com o ser humano, ou é pelo amor ou é pela dor. Já que não ensina o amor, já que não pratica o amor como deve, o amor incondicional, o amor puro, aí nasce o oposto, que é exatamente o ódio. E atrás do ódio vem o medo, vem a raiva, etc. As próprias religiões não ensinam o amor. Então, o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Era a primeira coisa que deveria ser feito por todo católico, por todo evangélico, por todo budista, por todo maometano, por toda a religião, é o amor. Amor ao espiritual, amor a Deus, amor à terra, amor à pátria, amor ao ser humano. E o que a gente vê? A gente vê exatamente o contrário, a falta do amor. Eu estou cansado de ouvir religiosos de todas as religiões dizer o quê? Para temer a Deus. Mas, então quem teme a Deus nunca vai amar a Deus. Eu bato nessa tecla porque é importante. Eu não tenho que temer a Deus, eu tenho que amar a Deus. Então quem teme não ama, não tem como amar. Então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E não temer o castigo de Deus, mas simplesmente fazer a coisa pela ética. Porque se eu seguir a ética, eu não tenho que temer o erro, eu não tenho que temer as falhas, eu não tenho que temer os castigos, mas eu tenho que, pelo amor, pela ética, pela justiça, pela moral, cada vez mais cometer erros e cada vez ter menos erros na minha vida. Então veja que realmente tudo muda nesse contexto. Então o processo educacional, ele tem que ser alterado, ele tem que ser transformado, e é importante que a gente avalie o nosso grau de educação. Agora, se a minha mãe não deu a educação que eu precisava, não porque ela não quis, mas porque ela não teve acesso a isso. Se a sua mãe também não deu, porque não teve acesso. Se a nossa avó não deu para a nossa mãe, e se nós, como pais e mães, ainda não consciencionados, também não demos, se os nossos filhos não estão dando para os nossos netos, e assim no ciclo da vida, é hora de revisar. Então nós temos que revisar o processo educacional. O processo educacional hoje é totalmente inadequado. A criança que está nascendo hoje é especial, é especialíssima. Ela não vai aceitar o processo de educacional atual, porque é um processo mais para retardados do que para gênios. E a criança está nascendo com ímpeto de genialidade. É só olhar o seu neto, é só olhar o seu bisneto, é só olhar as crianças que nasceram a partir de 20 de março de 2006 e os adolescentes que já existem a partir de 20 de março de 1989, que é uma fase de transição. Eles são diferentes, eles pensam diferentes. Então tudo tem que mudar, o sistema educacional tem que mudar, a religião tem que mudar, não destruir, não acabar, mas sim serem capacitadas dentro dos valores amoldados às necessidades dos jovens que estão nascendo hoje. Se nós olharmos todas as crianças que nascem, elas pegam o controle eletrônico, o controle de televisão, de vídeos, mexe direto. Às vezes a avó, o avô, o pai, a mãe não sabem nem mexer, eles mexem com tudo. Eles ligam o computador, mexem no computador, entram nos sistemas, vão usando sem estudar computação. Por que eles fazem isso? Por que acontece isso? Por que a criança tem esse facilitador? É simples. Todo o conhecimento que nós adquirimos quando nós morremos, isso passa para o astral. Quantas pessoas que já tiveram contato com a informática, com a tecnologia, com esses controles remotos e com todos esses jogos eletrônicos e com todo esse conhecimento tecnológico, todo esse conhecimento da modernidade, quantos que já morreram?
Uma quantidade absurda. E as pessoas que morrem gravam tudo isso, né, deixam isso gravado na dimensão astral e na dimensão mental. E as pessoas que nascem, elas trazem dessas dimensões astral e mental o seu destino para a vida, elas pegam conhecimentos comprometidos e isso então gera a tendência de destino. Então, à medida que a gente vai nascendo, a gente vai se modernizando, porque a gente vai resgatando, antes de nascer, os valores do astral, do mental, sentidos, sentimentos, emoções instintos, valores de conhecimentos, e tudo isso é registrado na entidade humana como destino, como finalidade. Então, por isso que as crianças têm muito mais facilidade do que nós quando éramos crianças. Então, os filhos dessas crianças vão ter muito mais. Esse é o processo de evolução. A evolução é acumulativa, ela se transpassa no contexto evolutivo através das dimensões pós-mortem e no retorno da morte também nos ciclos reencarnatórios. Então, cada criança que nasce, ela é atualizada de acordo com o padrão evolutivo da época. Só que ela nasce criança, porque a personalidade é outra. Então, ela tem que aprender tudo novamente, mas ela tem os facilitadores, ela tem as essências, ela tem os registros do conhecimento, né, que podem e que devem ser incorporados no seu contexto evolutivo, no seu contexto consciencial. Então, esse é o processo da educação. Agora eu pergunto para você, qual é a sua educação? A sua educação é aquela arcaica, decorrente da sua mãe, decorrente dos seus professores? Eu pergunto para você, você foi educado para o amor? Você foi educado para liberar dons, faculdades e potencialidades? Você foi educado para ser um livre pensador? Você foi educado para ser ousado, para ser ousada e não ficar com medos restritos a dogmas, a preconceitos? Quanto você tem de dogma? O que é o dogma? A verdade, entre aspas, empurrada goela abaixo. Então, existem muitos dogmas que a gente aceita, mas nós não podemos aceitar dogmas, porque você está aceitando algo que não está comprovado cientificamente. E se nós temos uma mente, que é a maior dádiva de Deus, e o livre-arbítrio, que é outra dádiva enorme que Deus nos deu, eu não posso ficar em cima de dogmas. E se eu não posso ficar em cima de dogmas religiosos, dogmas filosóficos, dogmas pessoais, dogmas profissionais, eu também não posso ficar em cima de preconceitos. Porque preconceito não é um conceito. O que é um conceito? É algo estruturado, é algo formatado, é algo consolidado como pensamento. E um preconceito não. Preconceito é algo anterior, é um prévio, né? É algo que foi feito antes. Então ele não é completo, ele é parcial. E se é parcial, quanto que ele é parcial? É 10% parcial? 5% parcial? É 90% parcial? A gente não sabe qual é o nível de parcialidade, mas é parcial, não é integral, não é total. Então nós não podemos ter dogmas, nós não podemos ter preconceitos, e nós temos que viver uma vida digna e soltar toda essa potencialidade que temos dentro de nós. Então nós temos que viver sim, em busca do amor, em busca da ética, em busca da justiça, em busca da moral, e mudar totalmente o nosso processo educacional. Então faça uma avaliação. Quanto que você tem de dogma? Pese na balança. Quanto que você tem de preconceito? Pese na balança. Quanto que você tem de coisas impostas goela abaixo, que a sua mãe, que o seu pai, que os seus educadores, que os seus professores enfiaram goela abaixo e que não é o que deveria ser. Então agora eu pergunto do outro lado, o que você tem de dons, faculdades e potencialidades? Me retrate agora todos os seus dons, todas as suas faculdades, todas as suas potencialidades. Ah, não tem? Não sabe? Tem isso, tem aquilo? Não, a gente tem que saber sim. Você tem muito mais. Tudo isso está represado, é uma quantidade absurda aquilo que nós temos. É uma questão de mudança de postura, de mudança de vida e soltarmos o nosso ser em busca dessa realidade maior, em busca dos dons, das faculdades e das potencialidades, em busca dessa liberação, né? E a melhor maneira é buscar a ética, buscar a justiça e buscar o amor, que formam o tripé de Deus no contexto evolutivo. Ética, justiça e amor estão acima das religiões. As religiões são meios, são processos que permitem chegar à ética, que permitem chegar à justiça e permitem chegar à consciência, o Deus. É isso que nós temos que fazer. Então nós temos que reavaliar todo o nosso processo da educação. E se ele foi
ingrato, se ele foi fraco, se ele foi indevido, o que nos resta? Nos autoeducarmos. Aí vem o processo da autoeducação através do aprimoramento do caráter e da cultura, que é o processo da iniciação. Então, o que é o processo da iniciação? É um processo de educação, de reeducação do ser humano. É o que o maçom faz através de suas práticas maçônicas, através de seus rituais, através dos seus templos, é o que as religiões procuram fazer através das suas práticas, através dos seus representantes, e é o que todo mundo busca, mas só que ninguém consegue chegar aos efeitos finais potencializados. Então é uma questão de mudança, eu tenho que fazer aquilo que me agrega valor e achar o caminho certo. Não é? Então realmente nós temos que buscar um sistema de autoeducação. E a autoeducação ela é fundamental. E ela está focada, baseada, centrada em despertar dons, faculdades e potencialidades. É focada no amor, focada na ética, focada na justiça, na moral e focada principalmente no amor, que representa a essência disso tudo. E em cima disso, então, nos afastamos do ódio, nos afastamos da tristeza, da melancolia, das mazelas da vida, das doenças, dos infortúnios, porque tudo isso são diabos. E diabo vem do grego diabolos, que significa opositor, tudo isso é o nosso opositor, e temos que ir atrás dos facilitadores. Agradeço a você que ouviu esse programa, agradeço o seu amor, seu carinho, sua audiência e sua atenção. O telefone da Consciência Cósmica é o 3287-7022 e o site é www.conscienciacosmica.com.br. Estarei diariamente às 4:30 da manhã com Mistérios Revelados, sextas-feiras, 21 horas com Mistérios Revelados Especial e sábados às 13 horas com Consciência e Revelações, e esse programa é reprisado sempre aos domingos às 5 da manhã. Tchau, gente! Acabamos de apresentar pela Rádio Mundial Consciência e Revelações com o professor Ademar Ramos.